Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Bruno Freire, sou diretor técnico da Zecateco do Brasil e eu estou aqui hoje com essa apresentação para falar um pouquinho da Zecateco com vocês e falar também um pouquinho da nossa linha de produtos, nossa linha epidêmica, com a situação que nós estamos atravessando hoje de Covid-19. Hoje aqui na ZK nós temos alguns produtos que entendemos que podem colaborar aí na organização do dia a dia, na situação que nós estamos atravessando. Eu vou começar nossa apresentação com um vídeo institucional da ZK, um vídeo curtinho, e a gente retoma a apresentação falando um pouquinho mais da ZK logo depois do vídeo. TACO believes that our mission is to make a better world with biometric verifications that are more diversified, more convenient. We have been trying to apply them to different solutions. We go from commercial to household, from daily life to social issues, illegal hunting, school security, disability inclusion. As a globalized security provider, our goals are to make best products and offer best localized services. Our security is not to build prisons. Instead, our mission always is to protect clients' privacy and ensure their safety. We expect to provide clients the most efficient security at source, no matter where they are, no matter who they are, no matter how old they are. ZK TACO, security solution for people. Bom, falando mais um pouquinho da ZK, é uma empresa de origem chinesa, nossa matriz está na China, foi fundada em 1998, então nós estamos aí com 30 anos de existência, 30 anos na estrada, e hoje já contamos com escritórios estabelecidos em mais de 30 países e temos mais de 3.500 colaboradores no mundo todo. Originalmente, a ZK trabalhava com o desenvolvimento de tecnologia biométrica, mas hoje nós contamos com um mix enorme de produtos. Produtos de segurança que vão desde câmeras de CFTV, equipamentos de identificação biométrica, detectores de metal, máquinas de raio-x, inspeção veicular, dentre outros. E com o avanço da tecnologia, nós estamos iniciando também desenvolvimento de IoT, criando produtos conectados à internet, que podem ser aplicados a N segmentos de mercado. Essa é uma imagem da nossa sede em Dongguan, na China. Fica próximo à cidade de Shenzhen, onde a gente também tem um escritório grande. E aqui uma foto da nossa nova sede no Brasil, a filial do Brasil. Apesar de já estarmos presentes no Brasil há algum tempo, esse ano de 2020 é um ano muito importante para a gente, porque é um ano onde nós iniciamos o projeto de estabelecimento de uma nova fábrica da ZK, que vai ser aqui no Brasil. E na agenda de hoje nós vamos falar um pouco sobre tecnologia, vamos falar sobre recursos e diferenciais dos produtos, vamos falar um pouquinho de cada produto e também dos softwares associados a esses produtos. E para começar a falar da tecnologia, nós vamos falar então desse momento que nós estamos atravessando, né? Esse momento de pandemia, onde a gente está tendo que ter uma preocupação grande com o distanciamento social. Controle de acesso é um conceito fundamental. E a tecnologia utilizada no controle de acesso faz toda a diferença. Ela influencia o resultado, né? Na forma como o controle é feito. Então, situações, supermercados, lojas, estão fazendo ali o controle da ocupação do espaço. Uma solução de controle de acesso nesse cenário é fundamental. E a tecnologia associada ao controle de acesso influencia diretamente. Você tendo a medição de temperatura associada ao controle de acesso, você consegue ter uma segurança maior. Aí nós não estamos falando nem de segurança física somente.
coisas como invasão, roubo, segurança de patrimônio, não. Nós estamos falando da saúde das pessoas, né? Isso é uma coisa já a nível de saúde pública. Então, o controle de acesso associado à medição de temperatura e segurança em mais de um sentido. Sobre os recursos e diferenciais dos produtos que nós vamos mostrar aqui, nós podemos destacar algumas coisas bem bacanas, como, por exemplo, não tem necessidade de tocar o aparelho, né? Os equipamentos são capazes de fazer o reconhecimento biométrico do usuário sem que você toque o equipamento. Então, o reconhecimento facial, ele pode ser feito com ou sem uso de máscara, isso é configurável no equipamento. O reconhecimento da palma da mão à distância, sem necessidade de tocar o aparelho, o equipamento. Você consegue fazer o reconhecimento facial do usuário com um certo ângulo de inclinação do rosto, até 30 graus de variação, um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, um pouquinho para baixo. O equipamento vai fazer o reconhecimento. A palma da mão ela pode ter uma leve inclinação de até 60 graus. Eu consigo ter um leve giro ali para a esquerda, para a direita. Ainda assim o equipamento vai fazer o reconhecimento. E isso é tudo muito rápido nos equipamentos da ZK. O reconhecimento biométrico dos algoritmos da ZK-Teco, seja da face, seja da palma da mão, muito rápido. Entrando agora um pouco no assunto produtos, eu vou mostrar para vocês alguns produtos da nossa linha antiepidêmica. Em alguns nós vamos nos aprofundar um pouco mais, eu vou falar um pouco mais deles, outros nem tanto. Mas nesse primeiro slide, a gente tem aqui os equipamentos controladores de acesso ProFace X TD e SpeedFace V5L TD. Essa sigla TD significa que são equipamentos capazes de fazer aferição de temperatura. No caso específico desses dois equipamentos, a gente também tem modelos que, além do reconhecimento facial, conseguem fazer a leitura da palma da mão do usuário. Temos aqui também as câmeras térmicas da ZK, modelos ZN-T1, ZN-T95, que são câmeras térmicas capazes de fazer a aferição de temperatura das pessoas que estão no campo de visão da câmera. As pessoas estão ali na frente da câmera. No campo de visão dela, ela consegue medir a temperatura. O ZN-TH01, também chamado de Black Body, que é usado como um calibrador para as câmeras térmicas, ou seja, uma vez que você tem a câmera térmica instalada, se você quiser ter uma precisão maior na medição de temperatura, você instala também o ZN-TH01, e aí você vai ter uma precisão de até 0,2, 0,3 graus Celsius de variação na medição da temperatura das pessoas que estão no campo de visão da câmera. E aqui também um detector de metal tipo portal com medição de temperatura, ZK D3180S. Nesse próximo slide, a gente tem aqui um medidor de temperatura de mesa, o ZNT95. O usuário aproxima a palma da mão no equipamento, ele mostra a temperatura no display e dá um bip, e se a temperatura estiver elevada, ele dá um outro bip diferente. Temos aqui um outro modelo de detector de metal portal, mas esse modelo já com uma câmera infravermelha para aferição de temperatura, um totem para medição de temperatura corporal ZN-TD95 e um aparelho de medição portátil ZN-178S, câmera termográfica com alarme sonoro. O usuário consegue manusear e funciona à base de bateria. Nesse slide a gente está vendo aqui o ProFace X, um terminal de reconhecimento facial para controle de acesso. É um equipamento que consegue armazenar até 50.000 faces, 5.000 palmas, e tem a velocidade de reconhecimento
de 0,3 segundos por face. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que depois que o usuário se posicionou corretamente na frente do equipamento e o equipamento capturou a imagem do rosto, ele gasta 0,3 segundos para identificar o usuário, comparando com a base de dados de faces cadastradas. Aqui a gente tem nesse slide os 3 modelos disponíveis: Proface X, Proface XP e Proface XTD, onde o Proface XP é o equipamento que faz o reconhecimento facial e palma da mão, e o equipamento TD faz o reconhecimento facial, palma da mão e medição de temperatura. Na sequência, a gente tem o SpeedFace V5L, que é outro modelo de terminal de controle de acesso com reconhecimento facial, equipamento standalone. Aqui a gente tem os 3 modelos disponíveis: o V5L padrão, o V5L-P para reconhecimento facial e palma, e o V5L TD para reconhecimento facial, palma e aferição de temperatura. Esse equipamento é um equipamento que suporta até 6.000 faces cadastradas, 3.000 palmas, e tem velocidade de reconhecimento menor do que 1 segundo por face. Da mesma forma, como eu expliquei no slide anterior, uma vez posicionado na frente do equipamento corretamente e a imagem do rosto capturada, ele vai demorar um tempo menor do que 1 segundo para identificar aquela pessoa, comparando com a base de dados cadastrada no equipamento. Aqui o destaque para a função de reconhecimento biométrico da palma da mão, no Proface X e no SpeedFace V5L, com uma imagem que demonstra que os equipamentos são capazes de fazer o reconhecimento da palma da mão a uma distância de até 50 centímetros, com uma variação de giro de até 60 graus, como eu já havia mencionado antes. E aqui a aferição de temperatura como característica. A variação de temperatura em termos de precisão na medição, para esses equipamentos Proface X e SpeedFace, eles conseguem fazer uma aferição com uma variação de até 0,3 graus Celsius. A distância para aferição de temperatura varia de 25 a 50 centímetros de distância. O tempo de aferição de temperatura é de aproximadamente meio segundo, uma vez que a pessoa está corretamente posicionada. E o ângulo de tolerância na leitura da face de mais ou menos 30 graus. Nesse slide, a gente tem a aferição da máscara, do uso da máscara, né? Como recurso evidente. Tanto o Proface X quanto o SpeedFace, os 2 equipamentos são capazes de detectar se o usuário está utilizando a máscara ou não. E você pode configurar isso no equipamento, se você quer um reconhecimento facial com o uso de máscara ou sem o uso de máscara. Nessa imagem, a gente tem uma demonstração de que o reconhecimento facial pode ser feito até 3 metros de distância, com um ângulo de rotação de 30 graus. Ou seja, num único aparelho, a gente consegue ter a flexibilidade de fazer o reconhecimento facial com ou sem uso de máscara, a detecção da temperatura da pessoa, a opção de fazer a identificação com a palma da mão, nos casos em que você não tem o reconhecimento facial por algum motivo, você pode utilizar a palma da mão como reconhecimento biométrico. E isso faz desse aparelho um equipamento adequado para as aplicações de controle de acesso que nós precisamos desenvolver no momento atual. Nós estamos atravessando um momento de pandemia, um momento de ter um controle mais rigoroso de pessoas
em determinados locais, né, com a possibilidade de fazer aferição de temperatura. Esse equipamento da ZK, ele dá para a gente uma segurança maior, tanto no controle de acesso quanto na questão de saúde. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais os equipamentos da ZK, no caso do Proface X, com um pouquinho mais de detalhe, a gente tem um vídeo no nosso canal do YouTube onde o Juliano, esse que vocês estão vendo aí, nosso especialista de produtos, ele faz um unboxing desse produto e lá vocês vão ver um vídeo onde ele abre o equipamento, mostra as funcionalidades, mexe no equipamento, configura as opções do equipamento, cadastra usuário, cadastra templates de face digital, palma. É bem completinho. Eu recomendo que vocês deem uma passadinha lá no nosso canal do YouTube e confiram esse vídeo do Juliano. Nesse slide, a gente tem a ZN-T1, que é uma câmera IP para aferição de temperatura corporal e reconhecimento facial. E como é que funciona? Essa câmera, como vocês podem ver na imagem, ela tem duas lentes. Uma lente para capturar a imagem de luz visível, imagens normais, né? No espectro de luz normal, e outra câmera infravermelha. Na câmera de luz visível, ela tem um algoritmo biométrico de reconhecimento facial embarcado, e pela câmera de luz visível ela faz o reconhecimento facial. Ela identifica o rosto na imagem, né? Rostos na imagem, e faz o reconhecimento facial. Na outra câmera, ela faz a aferição de temperatura. Então ela tem essas duas funções simultâneas. E para funcionar em conjunto com as câmeras térmicas, a gente tem o ZN-TH01, que é o Black Body. Ele é uma referência da medição de temperatura. Como é que isso funciona? Esse equipamento ele é utilizado pelas câmeras térmicas como parâmetro, né, de medição de temperatura. Esse equipamento ele mantém uma temperatura constante que é detectada pela câmera térmica, ou seja, quando a gente está usando uma câmera térmica da ZK, o Black Body precisa estar no campo de visão da câmera térmica. E uma vez que ele mantém a temperatura constante, ele é utilizado pela câmera térmica como ponto de referência para comparação com a temperatura das pessoas, as pessoas que estão no campo de visão da câmera. Dessa forma, a câmera térmica ela consegue ter uma maior precisão na aferição de temperatura das pessoas. Uma vez que o Black Body mantém a temperatura constante, a câmera térmica ela faz a leitura daquela temperatura constante, sabe qual é o valor que está regulado ali, e ela faz a comparação da temperatura do Black Body com as pessoas que estão passando ali, e aí ela consegue um grau de precisão muito mais alto, onde você vai ter uma variação de 0,2, 0,3 graus Celsius na aferição, uma vez usando o Black Body em conjunto com as câmeras térmicas. Aqui a gente tem, então, uma demonstração de instalação dessa solução, um desenho que mostra o funcionamento, né? Essa solução, a câmera T1, o Black Body, o software Antarvis e os pedestais que vão ser utilizados. Na instalação, na sustentação dos equipamentos. Na imagem de baixo, a gente vê um exemplo mostrando que o Black Body tem que ficar de 3 a 5 metros de distância da câmera no campo de visão da câmera, a câmera instalada a uma altura de 2 a 2,30 m do chão, e um exemplo de como funciona a medição. A câmera está vendo o Black Body com temperatura constante, está vendo a pessoa que está no seu campo de visão, e com base nisso ela faz a aferição de temperatura com alto grau de precisão. Já nesse slide, o nosso detector de metal ZK-D3180S com medição de temperatura. Vocês podem ver
ali na imagem, na parede do detector de metal, não sei se vocês vão conseguir enxergar nessa imagem, mas na altura ali de 1,5 m do chão, você tem o detector de temperatura. É um sensor de medição de temperatura instalado na lateral do detector de metais e funciona da seguinte maneira. Você aproxima ou a testa ou o pulso do sensor de temperatura e o detector de metal com a sua função padrão, né, de detecção de metal. E por fim, vamos falar de software. Mostrar aqui 2 softwares que podem ser utilizados com esses produtos, com os produtos da linha antipidêmica. Existem outras opções, mas aqui a gente vai mostrar essas 2 opções. A primeira opção, ZK BioAccess, que é um software de controle de acesso compatível com a nossa linha antipidêmica. Nesse software você consegue fazer o cadastro de pessoas, regras de acessos, horários, locais, configurar regra de acesso para saber quem pode entrar em qual local, quando, definir os padrões de detecção de temperatura, leitura de máscara, uso ou não de máscara. Você consegue procurar pelos equipamentos com a função de autodetect, onde você vai mandar buscar os equipamentos que estão presentes na rede, na mesma rede que o computador, onde o software está instalado. A gente tem opções de relatórios que podem ser relatórios textuais, relatórios gráficos, e função de monitoramento em tempo real da atividade de acesso. E é um software bem bacana. A gente tem um vídeo do Juliano, que a gente já mencionou mais cedo, onde ele faz a demonstração desse software, mostra várias telas do software, várias funções, vale a pena conferir. E aqui o software Antarvis, que acompanha a câmera térmica, no caso a T1, que a gente mostrou no slide. Você consegue fazer a configuração dos equipamentos de temperatura. Nessa imagem vocês podem ver que tem um black body posicionado ali entre as pessoas que estão nessa imagem, né? Vocês podem ver ali o quadradinho black body instalado. E através desse software você consegue fazer o reconhecimento facial das pessoas que estão passando na frente da câmera, bem como a medição de temperatura. E isso encerra a nossa apresentação de hoje. Espero que tenha ficado tudo claro sobre os produtos. Se houverem dúvidas, nós estamos à disposição para esclarecer as dúvidas. Podem entrar em contato conosco através do nosso site, através dos nossos e-mails, nossas redes sociais. Nós vamos estar prontos aqui para tirar todas as dúvidas. E agradecemos a audiência. Muito obrigado. Até a próxima.